eu sou enfermeira há 13 anos e nos últimos anos eu ocupei cargos de liderança. Inclusive, gente, eu trabalhei com a Karine. Karine fez parte da minha jornada, do meu desenvolvimento como profissional, como líder. Eu hoje, Karine, no meu canal aqui, eu falo sobre liderança. Eu ajudo outras enfermeiras a desenvolverem um perfil ideal de liderança, mas não somente para se enquadrar em alguma vaga, mas também desenvolver a autoliderança para elas se sentirem líderes. E o quanto é importante isso que vai reverberar nos nossos comportamentos. E várias clientes minhas, várias alunas dos meus cursos perguntam: Dani, o que eu faço para me destacar, então? Como que eu faço isso? Teve uma enfermeira que eu fiz uma análise de perfil comportamental e ela estava muito preocupada porque ela já tinha tempos numa instituição de saúde e a menina que entrou depois dela foi estagiária dela, foi promovida e ela não foi. Então aí ela começou a se preocupar com isso. Porque eu acho de extrema importância a gente estar sempre buscando esse desenvolvimento, né, Kari? Então, Dani, para quem não me conhece, eu sou Karine Guerra, eu sou coordenadora da área de gestão com pessoas, que é uma área que a gente adora, assim, que eu amo de paixão. Fiquei muito feliz, assim, muito feliz de ser convidada por você para estar aqui hoje, falando um pouquinho, contribuindo um pouquinho. A gente conhece os desafios, eu também trabalho há muitos anos numa empresa do segmento de saúde. No meu dia a dia, eu lido muito com enfermeiros. E a gente, além de trabalhar com eles no aspecto da seleção, na entrada desse profissional na empresa, mas também nesse desenvolvimento, nesse acompanhamento aí, enquanto ele é colaborador da instituição. E a gente está fazendo, eu acho que o que o olho da gente brilha, né? O que a gente ama fazer, que é falar da nossa área, falar do que desperta e do que aquece nosso coração aí, que é poder contribuir, poder plantar uma sementinha de desenvolvimento, principalmente no enfermeiro, porque a gente sabe da realidade do enfermeiro, sai da faculdade, sai da academia, com toda uma técnica, e quando se vê no dia a dia ali daquela gestão, tendo que entender de gestão, tendo que entender de liderança, e agora o que é que eu faço, como é que eu lido com isso? É um mundo muitas vezes novo, e aí a gente vê, né, essa necessidade de verdade da gente fazer esse acompanhamento para esse time de enfermagem, porque a gente fala muitas vezes, mas a gente tem divisão, né, do que é gestão, dos cargos de gestão e dos cargos operacionais ou dos cargos assistenciais. E a gente vê, principalmente no mundo de hoje, que não é bem assim, né? Tá tudo muito junto e tudo muito misturado. Esse profissional da assistência, ele precisa cada vez mais ter essa linguagem, entender tanto de gestão quanto de liderança. Ao mesmo tempo que a gente quer ganhar mais, a gente precisa estar atenta ao que essas instituições que pagam mais, porque assim, gente, a gente não pode romantizar. A gente tem que pensar assim, eu vou ganhar bem, mas o que esta instituição espera de mim? Enquanto profissional, enquanto perfil. Então, cara, eu queria que você começasse falando isso. E com um olhar de RH, tá? Com um olhar aqui clínico, aquele olhar assim, o que vocês buscam num profissional enfermeiro? Então, eu sei que a gente tem os cargos aí, você pode contratar uma enfermeira com diferentes perfis, mas existe algo que é comum a todos. Como RH, assim, diga aí pra gente, o que vocês buscam no profissional? Então, né, Dani, durante muito tempo a gente ficava muito refém, né, das seleções, de olhar sempre o olhar técnico das pessoas. A gente sempre focava na experiência técnica dela, o que é que vinha da academia. A gente até tinha ali alguns testes psicológicos, a gente olhava quociente de inteligência, raciocínio lógico, falográfico, tinha uma bateria de exames ali que a gente fazia. Isso mudou, principalmente dessas instituições que já entenderam que hoje, mais do que tudo, tem um componente que é extremamente importante, que a gente já ouviu falar com várias linguagens diferentes, que é a questão da atitude, né, ou das competências comportamentais. E aí a gente já tem ouvido falar também das soft skills. O nome muda, mas o conceito é igual, é disso que a gente está falando aqui hoje. Então, as empresas, principalmente as empresas de saúde, elas perceberam que não mais funcionava ter só esse olhar para a parte técnica. A gente precisava ampliar o nosso olhar para essas competências comportamentais. E isso começa lá de fora, lá do comecinho, né? Do processo de seleção. Não só internamente no desenvolvimento dessas competências no time, mas também a gente já traz esse profissional para dentro da empresa com esse pensamento e com esse olhar. Então, claro que toda empresa tem seu fit cultural. Você vai ali buscar que comportamentos esperados você quer, né, dentro daquela instituição. Você vai ali entendendo como é que são os comportamentos que afloram e que emergem naquele grupo de pessoas que estão ali, né, daquela cultura daquela empresa.
Mas, além de tudo isso, você já meio que deu a isca para mim, que são as competências universais que a gente está falando, que a gente olha de uma maneira macro, mas existem aquelas competências que a gente vai olhar principalmente para o profissional enfermeiro. Então, existe sim algumas competências que é muito direcionada para esse público da enfermagem. A gente tem muita atenção, principalmente, tem uma delas que você já falou aqui, que é a chave. Eu posso dizer para você que é a que está encabeçando a minha listinha, que é o aspecto da liderança. E a gente tem muito erradamente o conceito de que liderança tem a ver com gestão, com o cargo que eu tenho. Se eu sou uma coordenadora, se eu sou uma gerente, eu tenho que ser líder. E não é. Então, dentro dessa nova realidade, desse mundo que a gente tem visto, os RHs estão muito atentos, principalmente dessas instituições do segmento de saúde, que aflora essa necessidade do espírito de servir, dessa empatia. Isso é natural, é nato desse público, desse segmento, da instituição do segmento de saúde. Então, a gente precisa ficar muito atento que liderança é essa capacidade da gente motivar, da gente inspirar. E não tem a ver, muitas vezes a gente faz isso com os nossos pares, com as pessoas que a gente convive, com o time que a gente trabalha. Então, a liderança, ela vai nesse olhar. E mais do que isso, de ser essa mola, de ser esse pilar para o outro, vem um quesito extremamente importante, que é a autoliderança. Como eu me lidero, como é que eu me motivo, como é que eu me inspiro. Então, além de ter um olhar para como eu faço isso para o meu time, para o time para a minha equipe de trabalho, a gente também precisa desenvolver a questão da autoliderança. Então, se eu puder rotular numa listinha, eu colocaria esse aspecto como número 1, que é algo que a gente fica muito atento aí nesses processos de seleção e também no desenvolvimento. Você falava aqui para mim de que tinha alguém que comentou com você que já estava lá, treinou, entrou uma estagiária que foi crescendo, que foi promovida, e essa pessoa se deu conta de, peraí, tem alguma coisa aqui que aconteceu. O que é que aconteceu que eu estou aqui estagnada? O que aconteceu? Né? Isso é muito bacana, esse exemplo, porque vem para mim também com uma coisa que a gente já viveu muito. As pessoas achavam que elas seriam promovidas pelo tempo de casa e não pela meritocracia. Então, muito tempo a gente tinha a ideia de que, se eu sou a mais velha na instituição, naturalmente, quando surgir uma vaga, pelo tempo de casa, sou eu que vou para essa posição. E não é assim que funciona. Não é assim. Mas muito tempo foi assim, né, cara? A gente viu muito isso acontecer, né? Muito. E além disso, Dani, tinha uma coisa que era muito, assim, antiga, que aconteceu. Não vou dizer que foi da minha época, tá? Porque isso não foi da minha época, mas é muito mais antigo ainda. Que era, as empresas faziam as carreiras das pessoas, a empresa ia dizendo que curso você fazia, que setor você ia ser desenvolvido, e você ia crescendo. Na verdade, não era nenhuma opção sua, era a empresa que ia formando a sua carreira. E nos últimos anos isso também já está por terra, já caiu por terra, né? O gestor da sua carreira é você. É você que tem que fazer, né, o seu plano de carreira, criar suas metas. Com 5 anos, o que é que eu quero fazer, onde é que eu quero estar, o que é que eu quero alcançar. Com 10 anos, faz metas curtas, de curto prazo, né, de médio, de longo prazo. Então, você precisa também estar atento aí para desempenhar e desenvolver o seu plano de carreira. Então, não esperar que a instituição ou que espera que alguém seja movimentado, né, que chegou depois que você... Aí você acorda e fala, nossa, o que é que eu estou fazendo? E aí vem o despertar. Antes tarde do que nunca. Que bom que esse despertar chega, mas se a gente puder dar uma dica para quem está ouvindo a gente, é ter atenção nesse despertar, porque esse plano de carreira é cada um de nós. A gente sempre costuma dizer, a direção da sua vida, a gestão da sua vida é sua. É você que vai ali fazer as suas escolhas, aceitar, desistir. Então, cada escolha tem uma renúncia, mas é você que vai ali traçando as suas metas de onde você quer chegar.